Oi, gente, eu sou a Zona Navegando nos Livros, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. E hoje, para falar das minhas leituras do mês, eu trouxe vocês aqui pra gente fazer meio que maqui e fala. Eu tenho outros vídeos pra gravar, então aproveitei pra vocês ficarem aqui junto comigo enquanto eu faço essa maquiagem, enquanto eu falo das minhas leituras. Se vai dar certo? Eu não sei. Torçam por mim. Esse mês eu entrei numa leitura conjunta da Paula Alexandre e foi a primeira vez que teve essa primeira leitura, né? Inaugurou agora o clube e nós lemos Doce Magnólias. Então eu li esse livro no decorrer de todo o mês, porque né, fazia parte do cronograma. E eu gostei bastante dessa leitura. Vai contar a história de marido dela, 20 anos que eles estão juntos. Então, ele de repente, né, vai e diz que o casamento não vai mais dar certo e pede a separação. E, né, com pouco tempo, a enfermeira dele engravida. Então, ele descobre, né, que ela estava sendo traída e que o marido dela engravidou a funcionária dele. Enfim, isso é a premissa do livro, tá, gente? Eu já começo assim, no processo meio que de divórcio, né, deles dois. Não tô dando spoiler. E a Mandy, ela já tá com acho que 40 anos, se eu não me engano. Ela tem 3 filhos, que os filhos dela são incríveis. São 2 meninos e uma menina. Eu não tô lembrando bem o nome deles agora. Mas eles são criaturas, assim, muito, muito incríveis. E foi um livro que eu gostei muito, mas que foi um pouco doloroso, digamos assim, de ler, né? Porque, querendo ou não, ele tem muitos gatilhos. Até porque é um processo, né, de separação, de traição. Então, pra mim, ele me causou, assim, várias reações, digamos assim, né? Ver aquelas crianças lá sofrendo, né, pela ausência do pai, se sentindo culpadas, né? Porque é isso normalmente que acontece com as crianças, elas se sentem culpadas quando, né, os pais acabam se separando, não dando certo o relacionamento. Mas foi um livro que eu gostei muito, mas foi um livro de extremo aprendizado com a Mandy, porque ela foi uma pessoa que ela simplesmente abandonou a carreira, né? Ela era uma profissional e ela abriu mão da carreira dela para ajudar o marido na carreira dele e os filhos, né? Para criar os filhos, porque ela teve uma visão de, de mãe um pouco diferente da tradicional e ela não queria que os filhos dela tivessem essa experiência. Então ela abandona tudo para cuidar dos filhos e do marido. E nisso fica um pouquinho complicado, né? Porque ela acaba perdendo a própria identidade, né? Abrindo mão por causa dos outros. Então, foi muito bom, sabe, assim, ver ela se reencontrando, amadurecendo, depois de tudo que aconteceu, né? Ela teve que olhar a vida com outros olhos, né? Porque ela estava tão acostumada a viver daquela maneira ali, só apenas ajudando os outros, que ela meio que não sabia mais quem ela realmente era, da capacidade dela, do que ela era capaz de fazer, tudo isso. E foi incrível ver esse amadurecimento dela e também ver ali o outro protagonista, né, que entra na história, que é o Cal Maddox, que ele é um ex-jogador de beisebol, se eu não me engano, e é o homem do pedaço, né, ali. Só que quando ele vê a Mandy, ele vê uma pessoa com outros olhos. E foi muito lindo ver a história, assim, o amadurecer deles dois, sabe? O crescimento. E ver como a Mandy, ela cuidava dos filhos dela, a forma como ela educou. Eu amei. Foi um livro, sinceramente, 5 estrelas pra mim. Apesar que parece que é uma série. E, né, vai ter outros livros aí no decorrer, né? Não sei se já foram lançados, mas eu gostei muito desse. Gostei bastante, bastante mesmo. E foi muito incrível conhecer a história da Mandy e das amigas dela também, né? Que ela tem 2 amigas, que elas vão montar um negócio juntas. E foi muito incrível ver esse amadurecimento dela e a amizade que essas 3 construíram, né? E a mãe da Mandy também, que é uma peça, gente, incrível. Muito bom mesmo, assim, sabe? Eu adorei a leitura, foi muito, 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 muito incrível essa leitura. E eu li ela assim no decorrer do mês, né? Fui lendo as metas cada semana para poder acompanhar o pessoal do grupo. Mas foi muito... O próximo que eu li foi O Duque que eu Conquistei. Eu acho que eu tô até com a capa aqui dele. Tô com medo de sujar os livros. Que foi esse aqui, um romance de época.
Eu li ele por recomendação da Paula Alexandra, eu vi ela fazendo a resenha no canal e já fiquei ali, né, encantada com a resenha que ela fez sobre esse livro. É um romance de época bem interessante. Aqui vai contar a história do Duque. Eu não sei desse nome não, tá, gente? Esses nomes de romance de época, só Jesus na causa. O nome dele é Aishin, acho que é assim. E ele é um duque. E ele está, né, por causa do ducado dele, ele está à procura de uma mulher para se casar, um herdeiro, para que o título não venha a se perder da família dele. Então, ele está querendo uma esposa. E ele pede a ajuda da irmã dele para encontrar essa esposa. E a irmã dele é meio espalhafatosa, assim. É hilária ela, né? Com as coisas. Ela não tem muita noção, assim, dos negócios. Mas foi um livro que eu me encantei. Gente, incrível essa leitura. Muito incrível. A protagonista desse livro é a Poppy. Eu acho que é esse o nome dela. E ela é apaixonada por floricultura. Ela tem um negócio, né? Isso já chama muita atenção em romance de época, né? Porque uma mulher abrindo um negócio, ela não tem pretensão a se casar, porque ela sabe que a partir do momento que ela se casar, todo o negócio dela vai ter que, né, se passar para o marido, então ela não quer que isso aconteça. Então ela diz que não quer se casar. Ela vai ser contratada para cuidar das flores lá do baile que vai ter, né? Que ele vai promover para encontrar, né? Que antigamente era assim que se encontrava uma esposa. E ela vai fazer parte dessa ornamentação. A irmã dele quer que ela faça os arranjos para esse baile, né? Toda a decoração, que é tudo fora da casinha, a decoração muito incrível, que vai render a ela um bom dinheiro e um bom prestígio, né? Porque vai ter muita gente de fora. Então, mas ela tá meio assim sem querer coisar, porque aconteceu um incidente e ela vai ter que transferir o horto dela, acho que é assim, né? Onde ela guarda as flores dela, vai ter que se transferir para outra propriedade. E ela meio que não quer perder tempo, né? Porque ela já não tem gente suficiente para isso, nem dinheiro. E ela fica ali entre a cruz e a espada. Então ela faz uma negociação com a irmã do Duque para, né, conseguir mão de obra e um dinheiro para que ajude ela a fazer essa transferência para outra propriedade. E foi um romance muito incrível, gente. Um romance que faz você chorar, você rir, você se emocionar. E foi, assim, extraordinário essa história, assim. Todas as facetas. Tem uma pitadazinha de algo que eu nunca tinha visto em romance de época. BDSM, eu acho que é assim. Eles tratam desse assunto, né? E os motivos que levou, né, a tal coisa. E eu amei. Amei demais, 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 demais mesmo essa história. Foi muito incrível. É o primeiro livro de uma série. Eu acho que o nome da série é Segredos da Charlotte não sei o quê. Como sempre, eu não consigo dizer esse nome. Mas foi um livro que eu amei demais. O protagonista me fez muita raiva, com certeza, mas eu me apaixonei pela Pop. Ela é uma protagonista incrível, sabe? Ela tem uma fibra, ela luta, ela quer conquistar. E é muito interessante de ver, sabe, quanto ela é uma mulher empoderada, principalmente para aquela época, né? O quanto ela quer fazer o nome dela, quer ter o dela, porque ela foi uma pessoa que perdeu os pais, né? Então ela já tinha uma certa dependência dos outros. Então ela quer parar de ter que depender de todo mundo, ela quer promover o próprio sustento, ela quer ser uma mulher de negócio. Só que naquela época não era tão simples assim, né? Não era só querer. Você passava por muitas dificuldades, porque mulher não tinha muita, não tinha vez, a verdade é essa, não tinha vez naquela época. Então, foi muito incrível de ver o desenrolar dessa história, né, com essa protagonista tão diferentona. Pra mim, eu achei ela muito diferente. E o protagonista também, ele tem muitas facetas, ele sofreu muito na vida dele, ele tem muitos traumas. E foi muito incrível de ver o amadurecimento dele, sabe? Ele conseguindo superar muitas das coisas que a vida, né, chegou a causar na vida dele. E foi muito incrível de ver esses dois interagindo, assim, sabe? A mudança que foi para eles dois quando eles se encontraram. E foi
simplesmente extraordinária essa história. Amei demais, não me arrependo. Já estou louco que lance os próximos para que eu possa ler também. O próximo que eu li foi O Segredo do Conde, aqui, que foi este aqui. É de uma série também. Os Sedutores de... Ai, não sei desse nome não, gente. Os Sedutores de Algum Canto Aqui. E esse é O Segredo do Conde. Confesso que esse é o primeiro. Ele não é o primeiro, não, ele é o segundo da série. Ele não é o primeiro. Mas eu tava tão ansiosa, porque eu nem percebi que ele era uma série. Eu vi só a premissa dele e fiquei simplesmente apaixonada por essa premissa. Aí eu, né, surtei, queria ler esse. Eu disse, tomara que dê certo, e ler esse. E era o que estava num preço mais em conta. Então, comprei e li. E é muito incrível. Aqui vai contar a história da Lady Julia e do Eduardo. A Júlia, ela é uma protagonista que segue muito os padrões daquela época. Ela se apaixona, não pelo Eduardo, mas pelo irmão dele, que era gêmeos com ele. Eles eram gêmeos idênticos. Então, ela se apaixona pelo irmão dele. O Eduardo fica bem enciumado, porque o irmão dele já não quer mais sair tanto com ele, sempre fica inventando algumas desculpas, né? Porque ele tá tendo outras prioridades. E o irmão dele, por ser o mais velho, né, em questões de minutos, ele é quem teve o direito ao título, né, de nobreza lá, ele quem teve direito ao título. Então, meio que o Eduardo, ele gosta de viver a vida assim, sem preocupações, só viajando e desfrutando, né, do que a vida tem a oferecer. Já o irmão dele, como ele tem um título, ele meio que tem que se abster a ficar mais em casa. E como ele está extremamente apaixonado pela esposa, né, ele não faz muita questão também de fazer essas viagens. E a premissa da história que me chamou a atenção foi o quê, gente? É que o Eduardo, quando ele fica meio enciumado, ele vê a Júlia saindo, né, para o jardim, e ele vai atrás para confrontar ela por causa do ciúme do irmão, né? Só que quando ele chega, ela abre um sorriso para ele que mexe com ele, sabe? Então, o que ele faz? Ele simplesmente a beija. Só que quando ele tá dando aquele beijo nela, ali todo, né, entregue, ela vai e chama o nome do irmão dele. Ela confunde os dois. E ele meio que tira sarro da cara dela. Ela diz que ama ele, não sei o que. Aí ele vai e diz, né, se você amasse ele, você não estaria me beijando. E quando ela se toca do que ela fez, ela fica assim extremamente revoltada, porque ele fez aquilo com ela, né, que ele não tinha o direito de fazer aquilo. E foi muito incrível essa história. E a partir dali, ele meio que cria uma rixa entre os dois. Eles meio que não se suportam. Ela sempre está se esquivando dele, pedindo que o marido, né, não permita que ele continue ali na casa deles. Ela se casa com o irmão dele. E ele cria uma rixa muito grande com ela. Mas é muito incrível a relação dos dois. E tem um segredo aí nessa trama. Eu não sei se eu posso contar. Eu acredito que sim, porque está nas primeiras páginas. Depois do casamento, né, com um tempo depois, o irmão faz um pedido para que ele vá a uma viagem, a um safari, se não me engano, é algo assim, com ele, e ele vai. Só que o irmão dele, o esposo, né, da Júlia, ele morre nesse safari. E só que antes dele morrer, ele pede algo ao Eduardo, que é para que ele tome o lugar dele. Que ele finja ser ele, para que a Júlia não venha sofrer, porque ela está grávida, né? E ela já perdeu várias vezes, né? Ela engravidava, perdia. E o irmão dele tem plena consciência que se ela souber da notícia, ela vai perder o bebê que ela está carregando de poucos meses. Então ele pede que o Eduardo finja ser ele, né? No leito de morte ele pede para que ele finja, para que ela não perca esse bebê de jeito nenhum. Então ele pede que ele se sacrifique e finja ser o marido dela, enquanto ela não tiver o bebê. E é incrível, gente, eu fiquei apaixonada por essa premissa, porque, né, o cara, irmãos gêmeos, né, diga aí. E se passar pelo lugar do outro, e, assim, o aperreio dele, porque eles são muito idênticos, mas eles têm, né, cada pessoa, ela tem sua peculiaridade, né, é assim que se fala mesmo. Ela tem o seu jeito de ser, querendo ou não, né, cada um tem suas manias, seu jeito de demonstrar as coisas, então... Como é que você vai tomar o lugar de uma pessoa? Por mais que você seja idêntico em aparência, mas a sua personalidade é diferente, né? O modo de agir, os tics, qualquer coisa se destaca. Então, foi muito incrível só ficar vendo assim o desenrolar dele, ele tentando a todo custo, né? Tentar fazer com que ela acredite que ele é o verdadeiro marido dela. E eu achei muito show essa história, gente. Fiquei apaixonada
o desenrolar dela, a forma como ele a trata, é muito incrível mesmo. E ela se vê se apaixonando por uma nova versão do marido dela, né? Porque, tipo assim, ele não quer encostar nela, só que ele é extremamente atencioso com ela, de todas as formas possíveis. Ele é muito atencioso com ela. Ele usa a gravidez, né, pra não encostar nela, porque ele acha que isso já seria demais, né? Uma traição muito grande para com ela. Mas ele fica aperreado, né? Mas ele trata ela muito bem e ela se vê encantada por uma versão do marido que ela nunca viu, né? Que não que ele tratasse ela mal, mas tipo assim, tá sendo uma experiência diferente, né? Um cuidado diferente para com ela. E ele mesmo que fica meio sem, né, saber como agir, porque ele fica o tempo inteiro, né? Será que ele agir assim com ela? Será que ela vai estranhar eu estar agindo assim? Eu preciso ter algum apelido? Tá? Fica todos esses questionamentos ali na cabeça dele. E é muito incrível, gente. Eu adorei essa história. Não vejo a hora de comprar os próximos para mim também fazer a leitura deles. O próximo que eu li foi As Cartas. Esse foi um conto da Britney Shishelli. Acho que é assim que fala. Ah, pessoa querendo dizer chique sem ser. Eu amei, gente. Esse conto amei de verdade. Vai contar a história do Jake e da Ana Louise. O Jake, ele namorou com a Ana. Eles, na verdade, eles, né, foram criados juntos numa cidadezinha pequena. E desde pequenos eles eram muito próximos. Então, eles, né, findaram ali tendo um relacionamento. Só que Jake, ele sempre teve um sonho. Ele era muito bonito. Ele sempre quis ser ator. Então, ele quer correr atrás do seu sonho, mas a Anne, ela não quer sair dessa cidade onde eles moram, né? Ela meio que quer ficar ali em Los Angeles, ela quer ter uma vida diferente dele. E eles acabam terminando esse relacionamento e ele vai viver a vida dele, né? De fama lá na cidade, lá em Los Angeles. Só que, né, a mãe dele liga avisando algo assim, que ela vai se casar. E ele, né, quer ver ela uma última vez, parte para essa cidade onde ela está. Para esse casamento. Ai, caçamba. E ele vai pra lá, né? Pra ver ela, meio que pra ver se esse sentimento que existe com ele, né? Ainda é um sentimento forte. E ele vai pra lá. Só que quando ele chega lá, ele vê que o pessoal da cidade trata ele de uma forma bem estranha, né? Todo mundo ali meio que tem uma certa raiva dele. E você vai conhecer os motivos. Com o decorrer da leitura, ela fica realmente muito mexida quando ele chega, né? E as pessoas meio que não têm muita pena dele, meio que, né, dizem cada atrocidade, que você vai entendendo com o decorrer da leitura. Mas foi um conto de poucas páginas, mas que me envolveu assim de uma forma, eu me emocionei, a forma como ele tratava ela, a forma como eles interagiam, e saber que teve muita coisa ali que foi meio que, né, uma determinada pessoa que entrou na vida deles e meio que sacaneou eles sem que eles percebessem, né, o que estava acontecendo ali. Então foi muito incrível de ler essa história. Eu amei demais mesmo. Acho que é 70 e poucas páginas, mas, gente, muito incrível. Fiquei querendo mais. O outro que eu li foi Namorado Literário. Eu li pelo aplicativo do Kindle Unlimited. Vai contar a história da Mia e do Alex. O Alex, ele era uma pessoa que era muito infeliz no trabalho dele. E a irmã dele, ela era trabalhava numa editora. E o irmão dele sempre quis, o Alex sempre quis escrever. E fazia muitos anos que ele estava em um livro e não terminava esse livro nunca. Então, um dia, ele não conseguia concluir esse livro. E a irmã dele meio que pede pra ele, né? Porque você não tem que escrever outra coisa, um romance, alguma coisa assim. Mas sempre tem aquele preconceito, né? Então, um dia ele resolve, quer saber, eu vou tentar. Escreveu um romance, entregou à irmã dele. E a irmã dele ficou extremamente apaixonada por aquela história. Disse, não, a gente tem que publicar. Só que ele não queria publicar com o nome dele. Então, ele meio, né, que eles bolam ali um pseudônimo para que ele publique as histórias, porque não sabia como é que as mulheres iam ver um romance escrito por um homem. Então, ele escreveu o pseudônimo de uma mulher para que o Alex venha escrever passando-se por uma mulher. E a Mia, ela é uma leitora, assim, voraz. Ela lê muito mesmo. Tipo, sei lá, 30 livros em um mês. Ela lê muito. Tipo assim, ela devora mesmo os livros. Só que as pessoas tinham preconceito com ela, porque, tipo, acham que
você ser leitor, você só pode ser considerado um leitor se você ler clássico, né? Da Jane Austen para lá, você tem que ler muitos clássicos para você ser considerado um leitor. E ela tem raiva desse preconceito que as pessoas colocam, porque para ela, ler, você já se torna um leitor porque você lê. O seu hábito de leitura faz você ser um leitor. Não a quantidade de livros que você lê e nem o gênero ou a época que você leu, se é um clássico, se é um contemporâneo ou se é romance. Tem sempre esse preconceito. Então, assim, ela tem muita dificuldade até mesmo de arranjar encontros, porque as amigas dela sempre tentam encontrar pessoas, né, que tenham o mesmo estilo que ela, que gostam de leituras, só que são sempre essas pessoas que, né, denominam que ela não é uma leitora por ela não ler, assim, tantos clássicos. E ela fica meio que revoltada quando isso acontece. E ela, né, solta a língua franca. E a Mia, ela tem uma amizade muito grande, porque ela é uma blogueira, ela também usa um pseudônimo para publicar as resenhas de todos os livros que ela lê. Então, ela lê o livro do Alex, né, que é por outro pseudônimo, que eu não lembro qual foi o pseudônimo que ele usou, e ela acaba entrando em contato com a autora e começa a ter um vínculo com ela, uma amizade que vai durando anos e anos, e todo livro que ela publica, ela chega até a receber o manuscrito do livro para ler, até antes mesmo dele ser publicado, de tanto que, né, o Alex gosta da opinião dela com relação aos livros. E eles criam uma amizade muito incrível. E um dia, só que, tipo assim, como ela cria uma amizade muito grande, né, com a autora, que seria o Alex, ela meio que confidencia muita coisa, né, os desastres dos encontros dela, o que pra ela seria um romance perfeito, como é que o cara deveria agir, não sei o que, tudo isso. E um dia ela chega a confidenciar a ela, né, que é ele, que por que um homem paga uma bebida para uma mulher e ele não pagaria um livro? E para ela, tipo, é a mesma coisa. Por que não, né? Para ela seria um ato muito mais viável, muito mais... se ele a visse, sabendo que ela era uma leitora, ele oferecesse um livro até mesmo ao invés de uma bebida. Para ela seria algo muito mais romântico, digamos assim. E ela encontra o Alex em uma livraria, ela tá comprando ali um monte de livros e tá bem apressada, e acaba trombando com ele. E ele, quando vê ela, fica encantado com o jeito dela, meio atrapalhado, o jeito dela agir, e ele se oferece ali para pagar os livros que ela está comprando. Então aquilo ali já mexe com ela inteiramente. Só que eis uma questão, né? Ele não sabe que ela é a blogueira e ela não sabe que ele é a autora que tanto ela ama, que é uma amiga para ela, né? Enfim, o desenrolar daí vai acontecer no decorrer da leitura, mas é muito incrível, eu dei muita risada, eu achei muito incrível. Algumas atitudes eu fiquei meio assim, né? Que o Alex, eu achei ele, né? Digamos que ele demorou muito a tomar uma atitude e isso acabou prejudicando muita coisa no relacionamento dos dois, mas enfim, é muito bom. Outro livro que eu li foi O Ogro e a Louca. É um romance de época também, que é de uma autora nacional, que é um romance que vai contar a história do Marquês, Matthews e Nicole. A história desses dois é muito incrível. O Matthews, ele já foi casado com uma mulher, a qual fez ele sofrer muito. Ele amava demais ela. E ele descobre que ela tá grávida antes mesmo que ela declare para ele, né, que ela tá suspeitando da gravidez. E ele vai uma viagem, compra tudo ali para o bebê, para poder dar notícia a ela, né, fazer ela chacoalhar ele e dizer assim, tu tá grávida. E quando ele volta de viagem, ele pega ela com a boca na botija, traindo ele. Exatamente. Então, assim, o mundo dele desaba, ele se fecha, ele expulsa ela de casa, não quer saber mais dela, manda ela de volta pra família. E meio que ele fica ali recluso, ele não quer mais ter relacionamento, ele se fecha, ele não quer mais ter amizades, ele demite ali, porque os funcionários, né, ele morava no castelo, todos os funcionários, eram muita gente para cuidar daquele castelo, mas ele fica meio com raiva porque as pessoas, né, começam a comentar, e ele pegou ela traindo ele com um dos funcionários dele, então ele meio que fica revoltado e praticamente expulsa todo mundo. Todos os funcionários da casa, ele não quer mais saber, demite todo mundo. E ele fica ali isolado, fecha quase todas as alas do castelo, deixa usando ali só as principais, e demite as pessoas e fica ali só o mordomo, uma cozinheira e umas duas ajudantes para tomar conta do castelo dele. E sempre que tenta se contratar uma nova empregada, uma nova governanta para dar conta ali da situação, elas não aguentam ficar lá porque acham ele muito grosseiro, acham ele muito, muito chato e acabam se demitindo. Então ele só tem um amigo que ele mantém contato e a família dele, né, que pouco frequenta lá por causa do descaso que está ali naquele castelo. Então a irmã dele decide contratar uma mulher que foi recomendada para ser governanta, que ela trabalhou em outra casa, só que a família se mudou, foi para outro canto e ela não poderia se mudar por causa dos pais. Então ele aceita que contrate essa mulher, que é a Nicole, para ser a governanta, né? Quando chega lá, o salário é muito bom, um salário assim, exorbitante, porque ela praticamente tem que tomar conta de uma propriedade sozinha. Então, quando ela chega lá, ela tá tomando conta, ele está viajando, né? Quem contrata ela é a irmã dele, um dos funcionários dele lá, fazer entrevista com ela. E ela vai
trabalhar lá e ela tá tomando conta de tudo, ali botando mesmo a mão na massa, que como não tem muitos funcionários, ela tem que fazer, ela não pode só mandar, ela tem que fazer mesmo. E quando ele está para chegar, ela meio que tem um encontro, que ela vai no quarto dele para saber como é que tá tudo, se fizeram tudo da forma como ela pediu, para recepcionar ele, para ela poder dar uma boa impressão a ele, né? E quando chega lá, tá lá um cara, muito jovem, muito bonito, musculoso, lindo, e ele está lendo um livro sem camisa, só de calça, né? Lendo, as botas já tudo cheia de lama, jogada no canto, e aquela meio que aquele reviradazinho no quarto. E quando ela vê aquela cena, gente, ela fica extremamente revoltada. Ela olha pra ele e já começa a xingar ele, né? Dizer um monte de coisa. E ele, tipo, hã? O quê? O que você tá falando? E ela vai, pega a bota e joga na cabeça dele e expulsa ele do quarto. E ele fica tão atarantado que simplesmente sai fugindo dali e vai encontrar o mordomo. Agora eu lembrei não. Dizendo que tem uma louca lá no quarto dele que jogou uma bota nele e começa a ser aquele vendaval grande. E quando o mordomo chega lá sem entender o que está acontecendo, quando chega lá, cadê essa louca? Não tem ninguém lá, gente. E ele fica sem entender o que aconteceu. Será que eu tô ficando louco? Mas na verdade era a Nicole. Porque a Nicole acha que por ele ser um marquês, que ele é uma pessoa de idade. Que, tipo assim, ele já foi casado. Então ela acha que ele é um velho, né? E quando chega lá é um rapaz bem novo. Então é muito engraçado, gente. É muito engraçado a interação dela, porque ela acha que ele é um velho e ele não sabe que ela é a nova governanta da casa e fica nesse impasse ali os dois. E ela é uma pessoa extremamente cuidadosa, ela cuida da propriedade muitíssimo bem e cozinha divinamente bem. Ela realmente agarra ele pela barriga e foi muito incrível a interação desses dois. Gente, essa autora, ela escreve divinamente bem. Sempre tem uma trama muito interessante por trás das histórias dela. E ela sempre coloca, assim, sabe, muita coisa de comédia. Gente, eu ri muito lendo este livro, O Ogro e a Louca. É incrível, gente. Posso jogar nessa leitura que vocês vão gostar. O próximo que eu li foi da mesma série, que foi o Highlander e a Devassa, eu acho que se fala. Que vai contar a história da irmã da Nicole, que é a Juliette. Vai contar a história dela, porque elas são duas meninas de origem humilde, elas não têm dote. E a Nicole, ela provém o sustento da família, porque o pai dela não tem condições de trabalhar e a mãe dela também é doente. E a Juliette cuida dos pais em casa. Enquanto Nicole trabalha fora para arranjar dinheiro, né, para alimentação, para o sustento deles, a Juliette cuida fisicamente da casa deles e dos pais, né, delas. Então é meio que um acordo que elas têm ali. E elas têm plena consciência de que elas são mulheres que não vão se casar, porque elas não têm dote, elas não têm nome, então elas são pessoas humildes. Então elas não querem ter um relacionamento que poderia ser assim só com um velho, viúva, elas não querem isso. Se for para se casar, elas gostariam que fosse por amor. Então elas estão assim decididas que isso não vai acontecer na vida delas. E aí a história da Juliette começa a partir do momento em que ela vai lá para onde é que tá a irmã dela, né? Lá no castelo do Marquês, ela vai para lá e lá ela vai conhecer o amigo do Matthews, que é o Gregor, acho que é assim, Gregor, que ele é um lord. Ele é metade Highlander e metade inglês, né? A mãe dele era inglesa e o pai dele era um escocês. Então ele é metade Highlander, ele fica ali entre um título e outro ali na fronteira lá desses coisas. E ele tem um irmão também, que é o Ian. E ele vai visitar o Matthews e lá ele conhece a Juliette. E a história deles começa desde o primeiro livro, que é O Ogro e a Louca. E nós vamos ver a história deles se aprofundando no segundo livro, que é o Highlander e a Devassa. E eu gostei muito dessa história. Gostei bastante, foi incrível a interação deles dois, apesar que o Gregor, sinceramente, teve horas que eu dei vontade de dar um estabefe nele, porque ele tem umas atitudes assim, ele não quer se casar de forma nenhuma na face da terra, ele não quer se casar. Ele tem uma experiência de vida muito traumática e eles têm meio que como é que chama a palavrinha, meu Deus? Ele tem meio que um trauma, porque lá na família dele, eles disseram que eles foram meio que amaldiçoados, existe uma maldição em cima da família deles. E o pai dele, no leito de morte dele, deixou uma carta pedindo que ele jamais se casasse para que essa maldição morresse. Tipo assim, o título dele, a maldição, morresse nos dois últimos filhos, né? Então ele pediu que eles não casassem por causa disso. E eles tinham todas essas crenças assim. Então, mas como como o Gregor ele cresceu no meio disso, ele tem essa crença muito vívida na cabeça dele e ele não quer casar de forma nenhuma. Então, ele meio que impõe algumas coisas assim, sabe? Que eu fiquei meio revoltada, eu achei ele muito machista, muito hipócrita, na verdade. E, enfim, foi um livro que mexeu assim, no meu psicológico de várias maneiras, como ele se portava, mas eu gostei bastante. Gente, e foi isso que eu li. Foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram 8 livrinhos, né? Na verdade, 7 livros e um conto que eu li esse mês. E foram essas as minhas leituras. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido falar aqui
alguma coisa com sentido, né? Porque eu nunca tinha feito esse Maqui Fala. Mas é isso. Mudou muita coisa na cara? Não mudou, né? Mas a gente finge que mudou alguma coisa, que ficamos mais aparentados. E aí, se você gostou desse estilo de vídeo, esse Maqui Fala para as leituras do mês, vocês deixam aqui embaixo seu comentário dizendo se vocês gostariam que eu fizesse mais vídeo nesse estilo. Essa aqui foi uma maquiagem bem basiquíssima. E é isso, espero que vocês tenham gostado de todas essas minhas leituras. Me diz aqui se você já leu algum desses livros, se você também gostou essa autora nacional, né? Que eu já li várias delas esse mês, e desses outros livros, apesar que eu li muito romance de época esse mês. Eu tô aqui admirada, li bastante coisa só de romance de época. Eu tô meio que na vibe de romance de época. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, gente, curte. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para as notificações. Sempre que postar vídeo novo, vem chegar aqui para você. E até a próxima. E não esquece, tá, gente? Já dei todos esses recados, né? Então, mas não é mais necessário. E tchau. Falei demais.